novamente a discussão. Com a palavra na vereadora Lucia Andreola Fernandes. Mais uma vez, esse é o projeto porque razão por que vocês estão aqui. Eu acredito que a maioria dos senhores, que é sobre o aumento do IPTU. E é importante que se fale aqui porque se está aumentando o IPTU. E aumento real, não é aumento inflacionário. Certo? Então, nós tivemos aqui, eu estive olhando, a última vez que teve um aumento real no IPTU foi em 2009, né, pela lei de 145, onde se estabeleceu aí uma fórmula para atualizar os terrenos e onde se leva em consideração vários fatores, além do terreno, né, ou se ele é aclive, declive, se é uma região boa da cidade, o terreno, o solo, o tipo de localização, enfim, são vários requisitos. E também na questão do imóvel, se é de madeira, se é uma construção mista, se é de concreto, se é de fibrocimento e assim por diante. Tudo isso é considerado e isso não se alterou porque continuam os mesmos fatores. Agora, nós tivemos sim um aumento real. Eu, por exemplo, nós temos aqui os mapas, e até peço perdão aos senhores, porque nós recebemos isso na sexta-feira, e como não temos expediente no final de semana, é difícil a gente ter certeza absoluta de tudo, porque não deu para analisar com mais detalhe, porque nós temos aqui o mapa da cidade, e cada região da cidade tem uma cor, né? E eu fiz uma análise apenas na região central da cidade, que pega a avenida, é onde nós temos os terrenos mais caros, né? A avenida, inclusive, ali do setor do Banco do Brasil para cima, né? Não, BR. Não, é da BR até a praça. Da BR até a praça. Tá. Essa é a região mais cara de Medianeira. E fiz o cálculo aí do valor de 2009 até agora, pegando assim, por exemplo, que o preço do metro quadrado do terreno era R$ 143, passou para 309, só um momento. Bom dia a todos, nobres vereadores, presidente em exercício, público presente. Eu vou tentar fazer uma colocação um pouco menos política. Achei que até a Lucy falou alguma coisa interessante, mas achei que puxou muito para o lado político e eu acho que isso não leva ao caso nesse momento. Com relação às contribuições de melhorias que não estão sendo cobradas, eu acredito que o prefeito não faria renúncia de receita, pode ser alguma, até porque isso é improbidade administrativa. E ele seria julgado. Nós estamos aqui com as contas, que eu sou relatora, assinei sexta-feira as contas dele, as últimas contas e tudo aprovado, inclusive sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Sem ressalvas, isso quer dizer o quê? Que não tem nada de agravante. E a gente sabe também que tem muitas áreas carentes e que o município tem que arcar com determinadas áreas de calçamento e de pavimentação, e de esgoto, e de coisas assim, porque tem muito público que também não consegue pagar. Muito público que eu digo, muitas pessoas do município que são carentes e que a gente sabe que não vão conseguir pagar calçamento. E eu acredito que são merecedoras de tal. Acho que foi um projeto de governo dele e ele cumpriu praticamente 100%. Não sei se já chegou no 100%, mas era para chegar, né? Com relação aos IPTUs, eu vejo da seguinte forma: são 7 anos que não tiveram reajustes, né? Ao invés de criticar o planejamento, eu vou dizer para vocês que eu acho o seguinte: enquanto nós estávamos com vacas gordas e muito dinheiro em caixa, eu acho que não tem por que sangrar o bolso do consumidor e da pessoa. 7 anos precisam ser reajustados e o reajuste é muito ínfimo. Se vocês forem calcular essa porcentagem de 80 e pouco por cento, eu até cheguei a uma conclusão aqui que algumas colocações, por exemplo, no Parque Independência, eu fiz ontem fiquei várias horas sobre esses projetos, também tive dificuldade com os mapas, porque os mapas estão bastante ruins, de cores e de tamanho, mas enfim. No Parque Independência tem região das avenidas que foram alteradas. O Parque Dom Pedro, por exemplo, não teve alteração nenhuma. Ele vai continuar sendo da mesma cor, que a gente tira por cor aqui. O custo do Parque Dom Pedro será o mesmo. O custo do Santos Dumont
Será o mesmo, tá? A mesma tarifa. Então não foi aumentado em 85%, nem 70% e pouco. Depende as áreas e as regiões foram trocados. E, por exemplo, no parque de 1310, tem alguém querendo falar? Porque daí a gente vai pedir licença para o presidente. Alguém que saiba mais do que a gente dos projetos aqui? A gente pede licença daí. Senão eu quero só acabar de falar para vocês tiram as conclusões que vocês querem. Com relação ao Parque Independência, que eu estava falando, tem áreas perto das avenidas que passou de R$ 13,10 para R$ 21,85. Uma casa em torno de 80 metros de alvenaria completa e um lote de 300 metros ficam com um IPTU de R$ 259. Isso não está fora nem do município de Medianeira nem para município algum. Está totalmente dentro do valor. Concordo com a vereadora Lucy que as áreas centrais realmente estão pagando mais. Porém, cumprimentos são feitos, eu queria contrapor alguns pontos aí da vereadora, dizer que aqueles que não tiveram reajuste são os loteamentos novos, né, que já estão bem atualizados, que foram cadastrados na prefeitura, com o valor do financiamento, normalmente, ou até mais, e isso não tem como você cadastrar um imóvel muito abaixo, porque ele realmente custou. Por isso, como nós sabemos, a cidade é cheia de loteamentos e por essa razão tem muitos imóveis que realmente não terão aumento, porque eles já estão bem. Então, você esqueceu de falar. eu falei, você que não falou. Mas eu estou apenas fazendo uma observação quando a senhora diz que teve loteamento, teve propriedades que não tiveram alteração. Tem que explicar porque elas não tiveram alteração. Porque elas foram recém-construídas, porque elas estão com os valores bem atualizados, loteamentos novos. E no mapa aqui, ele realmente tem os loteamentos separados. Então eu sei que o loteamento Santos Dumont foi construído em tal época, se precisa de atualização, não precisa. O loteamento Vedrame, por exemplo, que é novíssimo, é claro que ele não precisa, né? Lá só tem o terreno baldio por enquanto, ainda não tem imposto progressivo sobre ele. Então, a prefeitura realmente teve uma entrada de recursos muito grande nos últimos anos devido à quantidade de loteamentos que teve. Então, isso tem o lado positivo e tem o lado negativo. Mas eu digo que positivo enquanto receita é muito bom. Queria dizer também que, com relação à questão, existe sim, como eu falei no começo, sou honesta em dizer que existem mesmo desajustes muito grandes nessa questão de avaliação, de valor do terreno, né? Eu, por exemplo, o terreno da minha mãe, do meu pai, que deixou para nós em herança, ele tem um valor muito baixo, porque ele foi comprado lá em 1970, né? E depois, sabe como é que é? Fica o cadastro lá na prefeitura, a prefeitura tem que atualizar mesmo, porque senão o valor fica lá embaixo. Então, isso é normal para qualquer município. Eu só quis dizer que seria muito bom que a gente não esperasse 7 anos para avaliar ou para reajustar esses valores reais, né? E que se deveria cuidar muito mais, com mais carinho dessa parte administrativa do município, essa questão de não ficar dando susto depois para aumentar tudo de uma vez. Essa é a minha opinião e continuo com ela, apesar de a vereadora classificar pelo discurso político. Eu quero dizer que sim, quando a gente planeja, a gente não precisa levar susto depois. É só isso. Com a palavra do vereador, como líder do PSDB. Eu só quero comentar que, na verdade, você imagina que gera todo esse impacto para 7 anos. Imagine se um prefeito vai aumentar um IPTU anualmente. O que daria no município? O que daria um reajuste no município? Todo ano um reajuste, todo ano um reajuste. Complicado isso. Com a palavra, o novo vereador Vitalino José Sarmati. Eu queria cumprimentar o presidente, vereadores, vereadoras. Eu só vou me questionar e levar para vocês o meu conhecimento. E algumas coisas eu concordo com a vereadora, mas algumas coisas eu não concordo, porque ela deixa alguma coisa na questão de impostos. Da qual vereador você?
recentemente, senhor presidente, eu estou falando, recentemente nós podemos ver uma foto. Recentemente nós pudemos ver uma foto aérea e toda a cidade, onde mapeou a cidade. Vocês viram que muito questionamento, a gente, como vereadores, a gente foi questionado, porque chamava as pessoas depois para ir lá regularizar os seus terrenos, as suas obras, as suas edículas no final do terreno. E assim eu também fiz. Eu também fui tirar a foto da minha casa. Com certeza foi sim ampliado. E todo mundo constrói alguma coisa de ampliação. O seu está aqui, ó. Viu? Então isso o prefeito já vem fazendo de longo prazo. Eu não acho que foi agora que ele pensou, não teve projeto para aumentar os impostos. Sim, teve projeto sim, porque se ele fizesse o ano passado, eu estou falando como até a oposição, porque eu me elegi 2 vezes e estava com outro prefeito 3 vezes. E quem administrou foi ao contrário de mim. Mas eu avalio a questão de administrar. Esse foi o melhor prefeito que administrou. Por quê? Vocês sabem o que tem de bom nessa cidade. Vocês sabem o que foi feito. Essa questão de imposto, nós vimos nas diagonais, quantos terrenos baldios viraram de mato. Hoje tem obras, salas comerciais para ser alugado em tudo quanto é lado. Avenida Brasília, após a praça, na própria Avenida Brasil, porque a gente criou seu projeto aqui para várias áreas que ainda não contemplavam a área de recuo para construção, e nós aprovamos. Agora muita gente construindo em terreno que a gente achava que ia demorar até mais para ser construído. Hoje é construção para tudo quanto é lado. Senhor presidente, que assume os trabalhos dessa sessão, senhores vereadores, senhora vereadora Lucy Rome, e às pessoas que estão hoje aqui nos assistindo, muito obrigado. É importante sempre a participação da população nas discussões da Câmara Municipal. É claro que esses projetos, principalmente que mexe quando se faz um projeto que tenta organizar o sistema de arrecadação do município, sempre gera dúvidas na cabeça, às vezes, das pessoas, dos munícipes e assim por diante. Mas, na verdade, o país passa por uma transformação muito grande. Está tendo um ajuste a nível federal, foi feito um ajuste a nível estadual, aqui no estado do Paraná também. O governo teve que tomar uma série de medidas para poder governar, colocar as finanças em dia e governar com mais tranquilidade. A mesma forma está acontecendo também no governo federal, que aprovou recentemente lá uma medida que congela os gastos do governo por 20 anos. Então, o nosso prefeito aqui de Medianeira, até para se precaver da crise que ainda está assolando o país e se precaver da crise que também pode ou se agravar ou não no município de Medianeira, toma algumas medidas para colocar a administração pública com condições de continuar prestando serviços de boa qualidade
na área da saúde, na área da educação, na área dos transportes públicos e também na infraestrutura urbana. O município de Medianeira é um município que recebeu nos últimos anos um grande investimento em várias obras de infraestrutura urbana do município e infraestrutura rural também, do governo federal e também do governo do estado. O município sempre manteve boas parcerias com o governo federal e também com o governo do estado. Isso tem favorecido muito que a Medianeira consiga conquistar vários benefícios, a começar, por exemplo, de você poder manter o maior patrimônio do município, que é as ruas urbanas, com recados asfálticos. Isso tudo tem um custo muito altíssimo. Na verdade, a doutora Rome, aqui a vereadora, ela colocou muito bem essa questão dessa lei do IPTU e do ITBI, porque na verdade essa lei não vai representar esse aumento que muitos querem vender para os munícipes na carga tributária municipal. O que tem que se considerar é que uma cidade, quando ela cresce e se desenvolve mais do que o próprio limite de crescimento e de desenvolvimento de outras cidades, isso também acarreta o quê? Isso também melhora a valorização de quem tem imóveis, de quem tem investimentos e assim por diante. Por exemplo, essa questão do IPTU sempre foi, desde todas as administrações, eu fiz parte de duas, da administração do Dr. Adolfo e também do Baú. Toda vez quando a gente ia falar o prefeito mandava lei para aumentar IPTU, aumentar imposto urbano, imposto da cidade, era um problema, porque não há um entendimento de que o munícipe que mora na cidade, ele também precisa dar a sua contribuição para que essa cidade cresça e se desenvolva cada vez mais. Então, é importante dizer a todos os senhores que estão hoje aqui. Aprovado por todos os vereadores. Aprovado com um voto contrário da vereadora Lucy Andriola. Em discussão, projeto 65.